Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a gente fala que a J. Macedo está comemorando os seus 85 anos agora em 2024. Entre as comemorações estão a primeira etapa do plano de expansão, que foi implementada ainda esse ano, com o início da construção de 2 novos complexos industriais no país, onde estão sendo investidos cerca de 500 milhões. Um em Londrina, no Paraná, e o outro em Horizonte, aqui no Ceará. A gente conversou sobre esse assunto com Amarílio Macedo, CEO da J. Macedo Cap, Irineu Pedrolo, CEO da J. Macedo, e Roberto Macedo, presidente do Conselho da J. Macedo Cap. Confira. Celebramos 85 anos num momento especial da companhia, em um momento de expansão e inovação. Estamos com um programa bem arrojado de investimentos, com 2 novos sites sendo construídos, um aqui no Ceará, em Horizonte, esse destinado à produção de massas, outro em Londrina, que é onde temos uma unidade que ficou pequena, a demanda pelos nossos produtos começou a deixar o nosso parque industrial aquém das necessidades. Então, em Londrina estamos executando a construção de um moinho. Todos esses projetos eles são modulares. Eles têm uma fase inicial, que é essa que está em execução, que nas etapas seguintes incorpora indústrias agregadas. A nossa visão é fazer produtos de alta qualidade na cadeia do trigo, e aí temos um leque de opções que obviamente vamos reservar ainda como segredo para os próximos capítulos. O nosso reconhecimento de um excelente trabalho é com a nossa comunidade, que nos prestigia consumindo o nosso produto, e com a nossa equipe interna, que é o grande responsável por fazer acontecer tudo o que se passa. E nós, da família, que estamos no Conselho, ficamos muito felizes em poder ver que com amor, com dedicação, com responsabilidade e com espírito patriota, porque o camarada tem que ser patriota, gostar do seu país e não ficar pensando em besteira. Não, eu quero o futuro do país para a minha família, para a minha cidade, enfim, para o país como um todo. Então, tudo isso, a gente faz uma festa dessa, aplica bastante, investe bastante, mas no fim isso é para reconhecer que toda essa equipe, todo esse emaranhado, porque nossos clientes, por exemplo, nós temos uma relação com eles de amizade, não é só de negócio, quanto é, dar desconto, não, é amizade e respeito. Tudo isso para nós tem um valor incrível. Então esse reconhecimento é para receber a todos, abraçar a todos. A transferência, a passagem da segunda para a terceira geração, digamos assim, o grande sonho e o grande desafio que nós temos. E se nesse momento positivo e de muita energia que nós estamos vivendo, a terceira geração ficar mais empoderada, eu acho que isso é fantástico para nós. Desejo dos próximos anos continuar consolidando o negócio, né? Porque isso não tem limite, né? E o processo de consolidação, ele vai inclusive na ampliação do leque de produtos oferecidos, né? Então, a gente tem o desafio de continuar aprendendo sempre e oferecendo cada dia produtos de melhor qualidade e que atendam um número maior de expectativa dos consumidores. E em celebração ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio, o Instituto Revoar, que é o braço social da Rede Memorial Fortaleza, preparou uma programação especial agora nos dias 25 e 28 de setembro. Sobre a programação, eu converso com a Elaine de Tome, vice-presidente do Instituto Revoar. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Elaine, pelo espaço que a gente tem de poder falar sobre a importância de cuidar da saúde mental. Nesse mês, a gente faz realmente essa campanha para poder informar e ajudar as pessoas a terem uma vida que vale a pena viver, a elas se dedicarem a si, melhorar o seu estado emocional, tratar as doenças mentais e poder ter uma vida normal, uma vida que você sinta prazer em vivê-la. E no dia 25
de setembro, a gente dá início ao nosso grupo de terapia, que é o Vencendo a Depressão, que é de forma online, gratuita, qualquer pessoa pode se inscrever. É só você ir lá no Instagram, Instituto Revoar, e no linkzinho da bio você pode se inscrever para o Vencendo a Depressão. E no dia 28 nós vamos ter um circuito de superação Revoar, que vai acontecer lá na Beira-Mar, às 6 horas da manhã. A gente vai contar com a equipe de profissionais para a gente fazer um funcional, galera toda lá junta para poder colocar o corpo em movimento. Quando eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando da minha saúde mental. Então, essas são as ações que a gente ainda tem para esse mês de setembro. E estão todos convidados a participarem e também informar aos seus amigos, familiares, pessoas que você conhece que precisam desse empurrãozinho para poder sentir que a vida vale a pena viver. Vocês já realizaram no último dia 7 uma ação também, né? Isso faz parte da programação. Isso, no dia 7 de setembro, no feriado, nós fomos lá para o Parque do Cocó, e a gente fez um treinão de corrida com a assessoria Runners e tinha pessoas correndo 5 quilômetros, 10, 15, 21, né? Inclusive tinha pessoas até com mais quilometragem e cuidando ali de poder superar a si mesmo. O esporte, ele não é só sobre você ficar com o corpo bonito, estético, mas é um cuidado além de ser esse cuidado, de você superar a si mesmo, de você ir além e perceber o quanto você está progredindo, o quanto que você pode, o quanto que você vai além, muitas vezes, daquilo que você nem imaginava, mas se propondo a fazer o que tem que ser feito. É porque a gente fala quanto o esporte ele ajuda, né, a gente se socializar, se sentir bem consigo mesmo, né, dorme melhor, respira melhor, faz tudo melhor, né? Até a vida ela fica melhor. Isso, o esporte ele traz, além de todo esse cuidado de produção dos neurotransmissores que auxiliam a nossa saúde mental, a gente ainda sente também uma melhora no sono, associa a melhora da alimentação também. Se você está praticando esporte, você cuida melhor da sua alimentação, cuida melhor de si, além da sociabilidade. Embora, por exemplo, a corrida seja um esporte individual, há muita sociabilidade. As pessoas estão ali se conectando com outras, estão dividindo seus dias, né? Então a gente faz muito essas programações de cuidado da saúde mental junto com o corpo, porque é uma forma de você ter uma melhora no sono, na alimentação, no seu físico e na sociabilidade. Pois é, Elaine, falando desse período agora de setembro, né? O setembro amarelo que a gente tanto fala, e relembrando que todos os dias, né, são de conversa, de diálogo, de tentar ajudar quem precisa, né? Estando perto dessas pessoas, né? Que às vezes muitas vezes, elas nem sequer dão sinais, né? O que é mais... A gente às vezes se espanta, né? Quando sabe de alguém querido que se foi de uma forma assim tão rápida, tão brusca, tão assustadora, que a gente, poxa, mas nem parecia, nunca disse nada. São os principais sinais de alerta, isso? Quando a gente convive com as pessoas, a gente tem que estar atento, né, de poder sempre estar perguntando como é que você está, como é que você se sente, como foi seu dia, e perceber mudanças no comportamento dessa pessoa, como, por exemplo, essa pessoa está dormindo demais ou reclamando muito que dorme pouco. Essa pessoa teve uma mudança na alimentação, se isolou das pessoas que ela gostava, não sente tanta satisfação naquilo que antes fazia, está passando por processos de lutos, de ruptura, de perdas. Então, tudo isso são sinalizadores, além de algumas frases subliminares que a pessoa deixa, subentendidas, de, por exemplo, eu não quero mais viver, a vida não faz mais tanto sentido, se eu morresse hoje, para mim estava tudo bem, tanto faz, não ter perspectiva para o futuro. Então, frases subliminares, mudanças de comportamento, perder o desejo por coisas que antes você gostava de fazer e você não está indo mais, é um momento para você
ali dizer assim, peraí, eu não estou muito bem. Ontem mesmo eu fiz uma palestra numa empresa em que um dos colaboradores, ele disse que levando a filha dele para o colégio, disse assim, pai, o senhor antes gostava tanto de ir para a pescaria, por que que o senhor não está indo mais? O que é que está acontecendo? E aí ele disse que aquela pergunta da filha dele alertou ele para perceber o quanto que o estado emocional dele estava adoecido. E foi a partir daquele momento que ele disse assim, realmente algo em mim não está indo muito bem. E aí ele foi procurar ajuda para poder tratar esse quadro que se deu como um quadro depressivo. Então a gente precisa estar atento, porque nem nós muitas vezes estamos percebendo qual é o estado emocional que nós estamos enfrentando, e às vezes a outra pessoa vai nos auxiliar a perceber o que nós não vemos. E quais são as diferenças assim entre tristeza, que é comum, né? Todos nós sentimos, faz parte né, da nossa vida, momentos de tristeza, momentos de chateação, enfim, e momentos e realmente depressão, né? Quando é que a gente entende que é um momento mesmo que a pessoa está adoecida, está adoecendo, ou que é um momento de tristeza, luto, faz parte desse processo? A gente tem dois sinalizadores, que é a intensidade e a frequência que isso está acontecendo. Tristeza a gente passa, se eu estou endividada, eu vou ficar triste. Se uma pessoa não está bem comigo, eu também vou me sentir entristecido. Aconteceu algo difícil, eu vou enfrentar um sentimento para eu lidar com ele. Agora, se ele é intenso, se ele é frequente, demora mais de 15 dias e eu não estou conseguindo sair dessa situação, está perdurando, eu não tenho tido nenhuma folga mental, emocional em relação a isso, então é a hora de eu dizer assim, peraí, essa tristeza não está passando, essa irritabilidade, esse medo, está atrapalhando o meu cotidiano, meus relacionamentos, a minha produtividade no trabalho. Então, essa intensidade e a frequência com que isso perdura é que é o grande risco, né, da gente poder estar ali desenvolvendo silenciosamente adoecimentos mentais em que nós não estamos percebendo que está tomando conta ali da nossa vida. Então, é um grande sinalizador. E no caso, a gente tem esses dois extremos, né? A depressão e a ansiedade, né? Em que momento também a ansiedade se mostra? Da pessoa passar a não viver o hoje, a só olhar para frente, né? E quando já acontece aquilo que ela tanto desejava, ela acaba não vivenciando, porque ela já está ansiosa de novo para o que vem pela frente. Como é que a gente consegue equilibrar, digamos assim, esses pratos? Nem ir muito para trás, na depressão, né? No reviver e viver o passado, querer estar no passado, e ir muito para frente, que é ir para o futuro e ficar por lá e não ver o hoje, que é o importante, né? Que é a única coisa que a gente tem, né? É o presente. Eu achei muito interessante um vídeo que eu vi da Cecília Meirelles, que ela dizia assim, ó, eu acho muito importante as pessoas que têm fé. E ela dizia que ela mesma não tinha. E ela dizia, as pessoas que não têm fé, elas vivem coisas obscuras, tristes, né? Então, quando a gente tem fé de que as coisas na nossa vida, elas vão dar certo, quando a gente tem esperança, a gente vive melhor os nossos momentos presentes. A gente está instalado no hoje. Depressão, se fala muito do excesso do passado. Ansiedade, excesso de futuro. Então, um dos antídotos para eu não sofrer tanto desse passado e futuro é eu viver o meu momento presente. O que é que eu posso fazer hoje? O que é que está ao meu alcance? O que é que está no meu poder de decisão? Muitas vezes uma decisão, ela alivia angústias. Muitas vezes o posicionamento que há muito tempo você deveria ter tomado está te trazendo o adoecimento. A mudança que você precisa ter é a melhora que você vai receber. Então, ter essa esperança, ter fé, segurança de que você está fazendo o que tem que ser feito, viver o seu momento presente, construindo ali uma coisa de cada vez, vai te trazer para esse momento presente. Eu estou aqui, eu estou vivendo um dia de cada vez, eu estou fazendo o meu melhor e eu sei que se eu continuar assim, eu vou realmente
receber e colher aquilo que eu estou plantando hoje. E também tratando as suas questões do passado, porque todo mundo passa por traumas, por dificuldades emocionais, coisas que você, o que é o trauma? Eu passei por algo na minha vida em que naquele momento eu não tinha condições de suportar tudo de uma vez. Então é como se fosse uma sobrecarga de um acontecimento. E aí se instala de uma forma dolorosa. E quando eu vou reviver algo parecido ou que me remete ao que eu vivi anteriormente, aquilo me traz um exagero de emoções, que é o trauma. Eu estou sentindo mais do que eu devia de algo que naturalmente outras pessoas não sentem, mas a mim fere. Então a gente precisa, às vezes, revisitar alguns compartimentos, algumas questões do nosso passado, para a gente dar um novo significado para aquilo e se perdoar e perdoar outras pessoas e aquilo que nos feriu, porque essa é uma das grandes chaves de virada para a nossa evolução, é ou me perdoar, ou perdoar alguém, ou pedir perdão. Isso pode, de fato, transformar muitas vidas, mas a gente precisa tomar consciência e ter coragem, né? Ter coragem de viver isso. É isso, e para quem está assistindo, faça aí o convite para se fazer presente nesses dias 25 e 28 agora. Então tá todo mundo convidado no dia 25. Você pode se inscrever para o grupo de terapia Vencendo a Depressão, que vai acontecer de forma online às 20 horas da noite. E também no dia 28 de setembro, que é um sábado, 6 horas da manhã, lá na Beira-Mar, a gente vai estar no circuito, movimentando lá o nosso corpo para poder sentir o quanto que o efeito da atividade física pode melhorar a nossa saúde mental. Então, todos convidados. Tá joia. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima, Elaine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica do ano passado, divulgados este ano pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, apenas 40,6% das instituições de educação básica no Brasil, ensino fundamental e médio, possuem quadras e materiais adequados para as aulas de educação física. O relatório aponta ainda problemas estruturais para a prática desportiva nas escolas e acende um alerta sobre a falta de valorização das disciplinas e dos professores. Sobre esse assunto, eu conversei com o professor Heraldo Simões. Confira. Olá, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques para falar sobre saúde e essa preocupação com relação à importância, né, da atividade física para crianças. A gente tem notado muito as crianças cada vez mais sedentárias, né, os telefones, os smartphones, né, tem contribuído um pouco para isso também. Como é que vocês observam essa preocupação nesse sentido? É verdade, né? Antigamente, eu, você, talvez muitos que estejam nos escutando e nos vendo, nós brincávamos, né, na rua, esperávamos chegar ali da escola, depois todo mundo almoçava, fazia tarefa de casa e já ia todo mundo brincar, ou ali no condomínio, ou ali na rua, né? Então brincávamos de esconde-esconde, pega-pega, de bola, de diversas atividades. Hoje em dia, essa rotina mudou muito, né? Então a maioria das crianças, quando chegam em casa, após, né, vão tomar um banho e almoçam, elas ficam em casa. E aí vão ali fazer a tarefa e logo depois já estão conectadas, né? Uma grande parte, obviamente, quem tem acesso. E quando elas estão conectadas, elas ficam sentadas e sem movimentação. E ficam no computador ou na televisão, no YouTube, né, vendo programas televisivos, etc. E isso impede, obviamente, uma movimentação maior. Então a nossa luta é para que a criança seja ativa. Por isso que a escola tem um papel preponderante, obviamente que em casa também. Em casa, né, os pais têm que dar estímulo para que essa criança possa se movimentar. Ora, na escola, ela já passa grande parte do seu tempo sentada também, infelizmente.
Você calcular aqui uma média, né, que nós temos 4 horas por dia que a criança fica sentada numa escola. Se você calcula isso na semana, 4 vezes 5 são 20 horas que ela vai estar sentada na sua carteira com movimentos proibitivos. Ela não pode se levantar, ela não pode correr, ela tem que ficar sentada ali olhando para a professora, para o professor, né, sendo atento ao que o conteúdo está sendo transmitido. Então ela tem pouquíssimo movimento na escola. Quando é que ela se movimenta na escola? Na hora da chegada, na hora da saída, na hora do recreio e na hora da aula de educação física. Daí a importância da aula de educação física que nós vamos conversar hoje. Isso é na escola. Quando ela chega em casa, se ela ficar a tarde inteira no sofá, novamente ela vai passar mais 4 horas sentada, ou no computador, ou com o celular. Daí a importância para que ela tenha estímulos, né, para que ela possa realizar movimentos diversos em casa também. Pois é, e aí falando nisso, a gente vê assim, a educação física muitas vezes aí mete um atestado, né? Não quero fazer. Pelo contrário, a educação física ela é importante nesse sentido, né? Ela vai fazer a pessoa se movimentar, o aluno se mexer, interagir. É tanta coisa, né? Assim, não é só fazer exercício. É interação, o senso de competição, de respeito ao outro, saber perder, saber ganhar, né? De senso de si, do corpo, coordenação motora. Nossa, se a gente falar aqui os benefícios, a gente não passa o programa inteiro, né? É verdade. Nós estamos lutando, né? Eu sou conselheiro, fui conselheiro regional aqui no Conselho Regional de Educação Física durante muitos anos, fui professor na escola durante 16 anos como professor de educação física escolar e atualmente eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará, trabalhando com a formação de professores. Mas o que você colocou é exatamente isso, né? Nós estamos lutando por uma educação física de mais qualidade, com que o aluno seja mais ativo, inclusive na aula de educação física. Porque ele não passe tanto tempo esperando a vez dele, por exemplo. Se você pegar uma aula de educação física de 45 minutos, 45 a 50 minutos nas escolas, é importante se perguntar quanto tempo o aluno passa ativo nesta aula. Porque ele chega na quadra, tem a chamada, tem que esperar a vez dele, depois o professor vai explicar as atividades. Então, quanto tempo realmente ele fica ativo? É por isso que nós brigamos por mais aulas de educação física na escola. Lembrando que a educação física, por si só, ela não vai conseguir atingir a meta da Organização Mundial da Saúde, que é que uma criança ou adolescente ela tenha 60 minutos ativos por dia. Na aula de educação física, por si só, nós não vamos conseguir isso, mas é um estímulo. Então, isso é importante reforçar, né? Mas o que você colocou é extremamente relevante. Numa aula de educação física, numa aula de prática esportiva, seja na escola, ou num clube, ou numa academia, numa associação, a criança ela não desenvolve somente o aspecto motor, que você bem falou aí. O aspecto motor, o aspecto físico, envolve várias valências. Velocidade, agilidade, resistência aeróbica, anaeróbica, coordenação global, coordenação fina, controle do tônus muscular, lateralidade, coordenação espaço-temporal, e aí vai, um monte. Mas não é só isso, não é só o aspecto físico, esse aspecto motor, né? Motor/físico. Também envolve o aspecto cognitivo, que é o desenvolvimento do intelecto. Pois, ao brincar, por exemplo, de pega-pega ou de esconde-esconde, a criança tem que trabalhar esse desenvolvimento. Estratégia, velocidade de raciocínio, resolução de problema, concentração, atenção, memória, e aí vai. Então, nós temos aí a dimensão motor/físico, a dimensão cognitiva e também a dimensão afetiva, que é envolvendo os aspectos comportamentais, emocionais e de relações. Por que eu escolho tal dupla? Por que eu estou chorando? Porque nem sempre uma atividade física, principalmente na escola, ela vai ser prazerosa. Porque o prazer é ganhar. Quando uma criança no pega-pega, por exemplo, ela é colada, ela não sente prazer nisso. Imagine uma aula em que toda vida que for pega-pega, você vai ser o pega, você está sempre sendo colado. A criança não vai ter prazer. Isso é o afetivo. Então, o afetivo é estar feliz, triste, querer descontar, né? O coleguinha machucou ele, você quer descontar no mesmo lugar, saber ganhar, saber perder, respeitar a sua vez, respeitar o outro, ser colaborativo,
ser competitivo, liderar ou ser liderado. Tudo isso você consegue observar numa aula de educação física ou de esportes. Pegando o exemplo da amarelinha aqui, por exemplo. Se o professor trabalha uma amarelinha em sala de aula, na aula de educação física, ele está trabalhando o aspecto físico barra motor, porque envolve força de membro inferior, agilidade, flexibilidade, coordenação do tônus, coordenação global, o tônus muscular e etc. Mas também trabalha o aspecto cognitivo na amarelinha, porque primeiro eu preciso conhecer as letras, preciso conhecer as figuras geométricas, preciso ter resolução de problema, atenção, concentração. Tudo isso vai me ajudar na escola também, na escrita, no português, na matemática, etc. Mas na amarelinha também se desenvolve o lado afetivo. Eu preciso esperar a minha vez. Eu preciso ajudar o meu colega, trabalhar a colaboração. Eu preciso ser competitivo também, né? Lutar contra mim mesmo. Eu preciso ser melhor do que eu, ser a minha versão olímpica. Então, observe que numa simples atividade como a amarelinha, motor, cognitivo e afetivo são desenvolvidos. Isso é muito importante. E a gente fala agora sobre tecnologia da informação, segurança de dados aqui no Brasil, em especial no Ceará, com o Washington Bruno. Ele é diretor de operações e cibersegurança da Global Web. Obrigada pela sua presença. Tá, Jair. Muito obrigado. Eu fico lisonjeado aqui por participação do programa. Pois é, Washington, obrigada pela sua presença aqui com a gente, falando sobre segurança de dados, né? Algo que é tão importante. A gente vê nosso dia é consumido por meios digitais, né? A gente meio que nem pega mais em dinheiro, né? Agora é tudo Pix, né? Transações digitais. Como é que a gente consegue garantir segurança de dados, segurança nas transações financeiras, sobretudo nas empresas também? Hoje, a gente, quando fala de proteção de dados, né, a cibersegurança ela trabalha com 3 grandes pilares, né, que é a proteção da camada de borda, a proteção ao usuário, e aí aos smartphones, proteção ao desktop, ao notebook, e a proteção de dados, dos seus dados, né, que está ali na massa, que hoje a gente sabe que está sempre assim, liberado aí na internet. Tem algumas pessoas que conseguem esses dados de forma irregulares através da Dark Web e Deep Web. Então, quando a gente pega essa parte de dados hoje, né, para ter uma boa proteção, é importante que nós sempre estejamos atentos a qualquer informação ou qualquer notificação que nos chegue, que nós não conhecemos a origem daquela informação. Então, chegou uma URL, clique aqui através de um pacote de uma promoção. Então, ali nós sabemos que eu não participei daquela promoção, eu não participei daquela campanha, né? E aí, ali, a partir do momento que você clica naquele link, ele instala um malware, ou no seu smartphone, ou no seu desktop, ou no seu notebook, e a partir dali, ele começa a ter as suas informações. Essa é uma das formas de vazamento de dados, tá? Além de que, quando o hacker ele invade alguma instituição através de algum serviço, né, de negação ou de ransom, que é o mais conhecido, ele passa a ter seus dados através dos bancos de dados daquela instituição que ele copiou, né, que é o que a gente mais tem sofrido no Brasil nos últimos anos, né, que é o ataque de ransom, ou o ataque de DDoS, quando ele consegue entrar na camada e capturar os seus dados no que está ali naquela instituição. Um exemplo, você está ali, você tem os seus dados no Ministério da Educação. Se ele for atacado, ele vai ter todas as suas informações daqueles alunos, desde data de nascimento, nota do Enem, CPF, cadastro familiar. Então ele passa até aquelas informações e está utilizando ela para fraudes no seu dia a dia, além de, quando ele é atacado aquela instituição, ele também criptografia os dados, é como se ele bloqueasse todos os dados e pede um resgate para a instituição. Então, isso é só alguns exemplos de como não ter, assim, né, do que acontece com os dados vazados, de como a gente se proteger para que não aconteça esse vazamento de dados de uma forma proativa, a gente mesmo se protegendo através desses links maliciosos, tá? Eu acredito que para vocês também vocês têm que estar sempre se atualizando, né? Porque parece, ao que a gente entende, parece que a gente está sempre trocando pneu com o carro em movimento, né? A coisa acontece, o golpe vem, né? Eles parecem muito mais rápidos. E aí quando você se entende assim, poxa, vamos logo correr atrás, né? É mais ou menos isso, assim, vocês precisam de sempre uma atualização constante nesse sentido? Sim, hoje, quando a gente fala de tecnologia, ela é mais ou menos um bom exemplo do que você deu. É trocar justamente o pneu com o carro andando, né? Nós, da área da tecnologia, estamos sempre atualizando. Nós, da Global Web,
Estamos sempre atualizando conforme o mercado tem evoluído para esses hackers, para que a gente crie proteção para nossos clientes, para que nós tenhamos ofertas de proteção. Um dos exemplos hoje é nós temos uma oferta que é para proteção de dados, onde nós conseguimos investigar a Deep Web, Dark Web, Telegram, WhatsApp, grupos maliciosos, e eles estão vendendo dados da pessoa, alguma credencial vazada, alguma credencial administrativa. Então, nós estamos sempre pensando, temos que tentar pensar à frente do hacker, né? É difícil, nós sabemos do desafio, mas nós da Global Web trabalhamos para isso, trabalhamos para pensar à frente do hacker e criar, né? Criar ali ofertas, serviços que possam proteger os nossos clientes, agregando valor no seu negócio, na sua instituição. Isso só é possível se a gente estiver sempre atenado às últimas tecnologias, aos fóruns. Aí eu deixo aqui uma recomendação. Tem vários fóruns de segurança. A informação ela é valiosa. Então, quanto mais informação nós tivermos de novos golpes, melhor nós nos protegeremos através dessas informações. Então, tem vários fóruns de segurança que é fácil de pesquisar no Google, para que a gente esteja ciente desses novos ataques que têm ocorrido, principalmente direcionado ao usuário, tá? Então, é importante que a gente saiba, é como a gente recebe às vezes, olha, está acontecendo esse tipo de tal golpe na família, então a família já pega aquela informação e já começa ali a se proteger e não clicar ou não passar a informação e não sofrer aquele golpe. Agora fica questionamento, né? Às vezes a gente fala assim, a gente dá os nossos dados em tanto lugar, né? Eu acho a gente pensa assim, poxa, eu estou acessando aqui, eu quero ver uma notícia, eu faço um cadastro. Eu vou acessar, sei lá, fazer uma compra, eu faço um cadastro, né? E aí, esses dados, como é que a gente consegue controlar para onde é que eles vão, de que forma eles vão ser utilizados, como é que eles podem ser utilizados de forma indevida? É tão difícil esse controle, né? É bastante difícil, Elaine. Eu vou te dar dois exemplos, tá? Porque a gente tem vazamento de dados por dois motivos, duas maneiras, né? Vamos dizer assim. Pelo lado do cliente e pelo lado da instituição que você fez o cadastro. O que a gente sugere? Que para questões de notícias, essas questões de cadastro, você utilize uma conta secundária de e-mail, para que aquela conta secundária de e-mail, se porventura um dia vier ser atacada, ela vier ser colada de alguma maneira, ela não esteja associada à sua conta Google hoje, que é a principal conta do mundo, né? E é onde a gente tem todas as nossas redes sociais associadas, e às vezes nós utilizamos também credenciais de banco associadas a essas contas. Então é importante que nós tenhamos uma conta secundária de e-mail, para que nessas ofertas, nesses quesitos que eu tenho que consultar, né, e eu não tenho que ter um cadastro, eu possa ali estar utilizando essa conta secundária, tá? Segundo, se eu tenho uma conta Google hoje, ou uma conta Microsoft, que é a minha conta principal, eu tenho que criar mecanismos de dupla autenticação, de fator de camada de dupla autenticação, para que eu possa me proteger em um caso de invasão, aquele hacker ele não poder logar na minha conta, porque quando eu faço esse fator de dupla autenticação, eu crio, né, um mecanismo de validação entre a senha que eu coloco naquele site, mais o meu celular ou algum outro mecanismo baseado ali no que eu escolhi, figurinhas e assim por diante. Então, ele consegue, ele que a gente chama de capture, né? Ele consegue se proteger um pouco mais em relação a esses ataques e não vazar, né? E em terceiro lugar, a instituição. Então, aquela instituição que você está colocando seus dados é confiável? Ela é uma instituição que ela cuida da cibersegurança, então ela também tem que ter uma camada de proteção, tanto de camada de borda, né, que a gente tem todos algumas aplicações como DDoS, Analyze, a parte de Firewall, que faz a proteção, para que ela proteja também os seus dados, né? Então a instituição é muito importante que ela invista na área de tecnologia, na cibersegurança, e aí é onde a Global Web está preparada hoje para poder fornecer esses serviços aos nossos clientes de uma maneira sólida e de uma maneira que eu agrego valor para que eu possa proteger os dados dos clientes, né? Então, de grosso modo, a gente tem esses três pilares para vazamento de dados, né? Que é a nossa conta secundária, a nossa conta primária e a instituição que eu estou fazendo o meu cadastro, tá? Pois é, e aí com essas dicas quem está assistindo, né, fica cada vez mais atento a isso, né? E com relação ao trabalho que vocês estão realizando, conta um pouco de vocês aqui no estado, vocês estão expandindo ações, é isso? Isso, nós chegamos no Nordeste no ano passado, né? Com um contrato muito grande. Hoje a gente cuida da infraestrutura do BNB, o Banco do Nordeste, então a gente cuida de toda a camada do Pix, toda a camada de rede, apoiamos a camada de segurança, né? Então, olhamos para o Nordeste como uma expansão, a Global Web
para expandir numa nova área, onde nós temos hoje grandes polos, grandes empresas do ramo privado, onde são essas empresas são constantemente atacadas também, justamente porque, você pega ali o Grupo Edson de Queiroz, a volumetria, né, de que ele tem de transição de funcionários e a volumetria financeira é onde o hacker ele quer atacar, aonde ele vai bloquear os dados e pedir um resgate, porque ele sabe que o impacto do negócio daquela empresa é muito grande. Então, a Global Web, olhando para o Nordeste, dentro das novas evoluções tecnológicas, o Nordeste tem tido aí a maior montagem de data center do Brasil nos últimos anos, energia verde. Então, ela abre uma porta muito grande estratégica, né, para que a gente faça esse crescimento dentro do Nordeste, trazendo nossas ofertas, né, não somente de cibersegurança, mas a parte de fábrica, infraestrutura. Nós temos a parte de HSM, hoje 100% do Pix do Brasil roda no nosso HSM dentro do Banco Central. Nós temos aí alguns serviços, né, importantes na camada de segurança, tanto para on-premise quanto para a nuvem, como também nós temos um braço da empresa que trabalha com a parte de cloud, né? Trazendo aí APIs, soluções, desenvolvimento e segurança também para a camada de nuvem. Nós sabemos que o movimento dos últimos 5 anos de transição de dados para a nuvem foi muito grande. Então, nós pensamos nessa transição de dados para a nuvem e criamos mecanismos de proteções na nuvem, né, através da GW Cloud, que é uma das empresas do grupo, para que aqueles dados da nuvem também estejam protegidos. Washington, para quem quiser saber mais informações do trabalho de vocês, como é que faz para encontrar nas redes sociais, site também? Sim, lá você pode procurar pela Global Web, o site seria www.globalweb.com.br e pelo Instagram, né, a gente tem a Global Web Simples, você pode pesquisar, como o LinkedIn também, você pode fazer a pesquisa lá por Global Web que vai estar aparecendo, como também tem os meus contatos, Elaine, se puder deixar, né, vai dar como Washington.mota no LinkedIn. Tá joia. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, foi uma excelente oportunidade para a gente falar um pouco e agregar valor, tá? Eu acho que é o mais importante. A informação ela é muito importante. Se as pessoas entendessem que se elas tivessem um maior conhecimento em relação àquele assunto, hoje nós teríamos um número menor de fraude, né? Então, quanto mais tiver informação, quanto mais as pessoas lerem sobre o assunto de cibersegurança, sobre esses ataques, sobre esses golpes, mais elas vão se proteger, né? Então, como a gente sempre diz, né? A informação, ela agrega valor e agrega valor no resultado. Porque uma vez que você sofre uma fraude, você tem toda aquela dor de cabeça, de clonar banco, seus cartões, documentação. Então, como se proteger disso, né? Estando atenado a esses novos golpes, não clicando em nenhuma URL ou arquivo de fontes que você não conhece, tá? É extremamente importante. Deixa aqui essas recomendações e que a gente faça sempre uma validação. Será que esse banco é o banco que está me ligando mesmo? Será que o Magazine Luiza me mandou essa URL mesmo de compra se eu não fiz uma compra, tá? Então deixa aqui a recomendação para vocês. Tá joia. Obrigada mais uma vez aí pelos alertas e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade. Obrigada também. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E o mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Vermelho, movimento nacional de conscientização sobre as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no Brasil, com mais de 380 mil óbitos registrados anualmente. Sobre essa ação e muito mais, eu converso com o doutor cardiologista, Roger Carneiro. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Prazer é todo meu para nós conversarmos um assunto tão importante. Pois é, falar sobre isso, né, sobre a saúde do coração. A gente tem visto casos, né, de pessoas que se vão assim, às vezes de repente, né, nas redes sociais a gente vê muito isso, pessoas mais novas, enfim. O que de fato a gente está por trás disso, na importância de se pensar no acompanhamento direcionado para a pessoa com relação à saúde do nosso coração? Muito bem, essa campanha, ela se deve, sobretudo, à importância epidemiológica que as doenças do coração, ou seja, as doenças cardiovasculares têm. Como você muito bem colocou, você tem hoje no Brasil, né, uma quantidade imensa de pacientes que morrem por doenças cardiovasculares, sobretudo o infarto agudo do miocárdio
e o acidente vascular cerebral, que são patologias que têm a mesma origem, que têm a mesma causa, na maioria das vezes. E esta alta prevalência e incidência, ela se deve, sobretudo, ao fato de que há uma quantidade grande de fatores de risco que levam ao comprometimento do coração, sobretudo a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, que tem uma alta prevalência da nossa população, cerca de 30% dos adultos no Brasil têm pressão alta, o diabetes mellitus, a obesidade, a dislipidemia, o estresse, o sobrepeso, a obesidade, todos esses são fatores que levam ao comprometimento do coração. O que é importante nós frisarmos é que boa parte também desses fatores é modificável, nós podemos modificar através de uma conscientização, ou seja, de uma vida saudável. E essa vida saudável, ela será feita através de uma dieta adequada, onde se evita, sobretudo, a gordura, o açúcar, o sal, atividades físicas regulares, e essa atividade física, o ideal seria 3 vezes por semana, com duração de 150 minutos, pelo menos, não é? E uma vida mais saudável, com menos estresse, sobretudo. Então, o que tem de bom nisso é que a gente tem muito a fazer em termos de modificação desses fatores que levam ao comprometimento do coração. Pois é, doutor, falando nisso aí, o exercício físico, a gente sempre fala muito aqui no Destaques, né, da importância do exercício físico, né, da gente, não só para o corpo, mas para a mente, né, e o coração também, né? Exatamente isso. A atividade física regular, ela tem uma importância muito grande porque ela tem um impacto relevante na pressão arterial, no diabetes, não é? Na redução do peso e também na questão até do bem-estar. Eu acredito que essa atividade física, nós acreditamos até na questão do humor, né, das pessoas, no momento que elas têm uma aptidão de cardiorrespiratória melhor, você melhora tudo isso. Então, a atividade física, ela é crucial e ela é muito importante. A gente sempre tem colocado para os nossos pacientes, de que aqui no nosso hospital, no Protocárdio, que não é somente o medicamento que vai fazer a diferença. O medicamento, ele tem ali o seu limite terapêutico. Eu diria aí que uns 30% a 40% do tratamento dessas doenças estão por conta dessa mudança do estilo de vida dos pacientes. E aí a atividade física, ela é crucial, ela tem um impacto verdadeiro na redução da pressão, na redução da diabetes, no controle melhor da diabetes, no controle do sobrepeso e da obesidade. Então, é uma medida extremamente importante, simples, barata e muito saudável. Então, nós temos que trabalhar a prevenção, né? As doenças cardiovasculares têm muito impacto. Veja que aqui no Ceará, 1/4 de todas as mortes está por conta das doenças cardiovasculares. Então, tem uma importância muito grande. Então, medidas como essas, que são medidas muito impactantes, baratas, agora, requer uma mudança de atitude das pessoas, né? E para isso nós temos que conscientizá-las de que medidas assim evitam verdadeiramente, diminuem verdadeiramente o risco de desenvolver uma doença do coração. Doutor, agora falando de um assunto também que tem muito a ver com o coração, né? Com relação ao uso do vape, né? A gente vê aí muitos jovens utilizando, infelizmente cada vez mais novos, né? Por aquele atrativo do cheiro, né, que é um cheirinho bom, agradável, digamos assim, diferente do cigarro comum, né? Quais são os riscos desse tipo de utilização, né, que é um vício, enfim, acaba viciando, para a saúde do coração? A gente sabe da potencialidade de como afetar negativamente para o pulmão, mas o coração também, ele é dessa forma afetado igual? Sem dúvida nenhuma, o tabagismo, ele tem um efeito extremamente
devastador do coração. Nós temos visto com muita frequência pacientes muito jovens sendo atendidos com um quadro de infarto agudo do miocárdio, isso em decorrência do tabagismo. Eu sempre gosto de dizer que o cigarro, ele sempre vai cobrar o seu imposto, ou com relação ao coração, e aí é o desenvolvimento precoce de entupimento das artérias do coração, com muita frequência. Nós acompanhamos aqui na nossa instituição pacientes jovens, como eu já disse, com infarto agudo do miocárdio, ou seja, uma faixa etária onde isto não deveria acontecer. Além da questão do coração, você tem o quadro também de acidente vascular cerebral, você tem a questão dos cânceres, câncer de pulmão, câncer de língua, câncer de boca, câncer de próstata. Então, o cigarro, ele tem um efeito devastador, né? E eu sempre gosto de dizer, repetindo, que o cigarro, ele sempre vai deixar o seu imposto, seja no coração, seja com relação aos diversos cânceres que ele pode provocar. E é uma tristeza a gente ver hoje uma reedição do tabagismo, né, no cigarro eletrônico, né, que tem efeitos até piores, porque existem substâncias sintéticas, né, que têm um grande impacto até mais deletério do que o próprio cigarro convencional, com relação a todas essas doenças. Então, assim, a conscientização de que o cigarro tem um efeito devastador no nosso organismo, nos órgãos-alvo, coração, cérebro, pulmão, né, é um aspecto muito importante. A gente vê isso, a gente vinha num descenso com relação ao uso ao tabagismo e, infelizmente, hoje a gente vive uma reedição na forma dos cigarros eletrônicos, que são até mais deletérios do que o cigarro convencional. Doutor, tem estudo já relatando a respeito do uso do vape? Assim, já tem algo da literatura científica que fala sobre isso mais assertivamente, digamos, porque é algo tão novo, né? A gente não sabe, às vezes, nem que composto que tem dentro, né? Daquela caneta, né? Que, enfim, pendrive que chamam. O que já tem se dito e estudado a respeito disso? Já existem vários estudos, sim, com relação a isso, né? Demonstrando os mesmos efeitos que o tabagismo provoca, né, com relação a todas as patologias que nós já conhecemos, né, e com a característica de magnificar esses efeitos, né, de magnificar esses efeitos. E dentro a partir de uma premissa completamente equivocada de que esse tipo de tabagismo, ele não seria tão deletério com relação ao cigarro convencional. Então, existem vários estudos, isso é uma droga terrível, né, que nós temos que trabalhar para conscientizar os nossos jovens com relação a isto, né? Quer dizer, hoje há um modismo, né, preocupante com relação ao uso desses dispositivos, né, que certamente vão prejudicar a muita gente, jovens, né, com relação a todos os efeitos que o tabagismo causa. Sobretudo nos pacientes jovens. Como eu já lhe disse, o tabagismo está muito associado à doença arterial coronariana no paciente jovem, né? No paciente jovem. É o que a gente vê com muita frequência, pacientes numa faixa etária abaixo de 40 anos, tendo doença arterial coronariana grave, tendo também entupimento de artérias periféricas, como a aorta abdominal, artérias dos membros inferiores, enfim. É um efeito verdadeiramente devastador que nós temos que trabalhar isso. Além disso, o tabagismo, ele potencializa os outros efeitos, os outros fatores de risco, como o paciente hipertenso é um paciente que já tem um fator de risco importante e é magnificado, potencializado com o uso do cigarro. Da mesma forma, o paciente diabético. A diabetes potencializa muito
a doença cardiovascular, o comprometimento do coração, através de um comprometimento difuso das artérias, inclusive as artérias que irrigam o coração, as artérias coronárias. E a diabetes é também muito potencializada com o uso do tabagismo. Então, o tabagismo de per si já é devastador e, quando associado aos fatores de risco, ele tem o poder de magnificar esses outros fatores de risco. Então, isso é uma prática que nós temos que trabalhar, conscientizar os nossos jovens com relação aos efeitos terríveis que o tabagismo causa. Tá, joia. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Sempre muito bom passar informação para quem está assistindo. Cuidar da saúde nunca é demais, né? Muito obrigada mais uma vez. Um prazer grande, muito obrigado, estamos à disposição. Muito obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.